Pastor, primeiro eu quero agradecer a aceitação aí do nosso convite e participar desse bate-papo, né? A gente Ah, está diante dessa loucura que a gente está vivendo, como a gente não está podendo ir visitar as pessoas, a gente está respeitando esse isolamento social, está respeitando esse distanciamento, a gente está trazendo as pessoas até a gente, está matando um pouquinho da saudade, né? E o é. senhor era um desses que eu estava devendo uma visita a tempo, né? Aham, E eu disse, não, vamos bater um papo com o pastor Zé Marcos e ao mesmo tempo colocar mais gente nessa conversa, né? aham. E aqueles bate-papo que a gente tem, que é quase a tarde toda, a gente vai tentar resumir aqui em uma hora, né? É, E matar um pouquinho da nossa saudade aí com o verdade. São sempre projeto conversas. e com a vossa pessoa, que tem um carinho, uma admiração muito grande, você sabe disso. É recíproco, viu? São sempre conversas boas. Eu tô brigando com essa luz aqui, viu? Oh, Deus do céu. Mas vamos lá. É porque eu tenho um cantinho aqui para fazer isso Uhum. e, e tem um camarada que me ajuda aqui, mas ele hoje não está. Mas a recíproca é verdadeira. Eu estou muito feliz em conversar contigo novamente, principalmente porque dessa vez não é uma conversa só entre nós dois, mas entre outras pessoas que estão aqui e que verão depois dessa live. Feliz também pelo tema, né? Vi que você já teve uma conversa aí com o Dom Fernando Saburido e, e é isso, a gente precisa dialogar nesse tempo para ver como é que junto a gente minimiza as dores, né? Sim, sim, é importante. E a gente tem esse papel, né? Aham, Nós, como líderes que nós somos, é nós temos verdade, essa responsabilidade. é verdade. Pastor, o senhor vai me permitir, que minha assessoria me fez um texto tão interessante, fazendo uma introdução aí Aham. sobre a vossa pessoa e o vosso trabalho, que eu disse, não, eu vou ler para não perder um detalhe aqui do que foi citado, e depois a gente inicia no bate-papo normal. Mas permita-me fazer essa leitura e também peço permissão também aos internautas aí que estão nos assistindo. Mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, que a fila foi tão boa que merece ser lida, né? Tá Então, certo. vamos lá. O nosso bate-papo hoje é sobre o trabalho das instituições sociais durante esse período da pandemia. Durante a pandemia, o pastor Zé Marcos e toda a sua equipe, assim como todos os segmentos, tiveram que se inventar e reinventar para manter o contato direto entre a igreja e os fiéis. Para isso, não mediram esforços e começaram a força-tarefa para que a internet chegasse a todos. Hoje, eles já contam com 70% do seu público conectado através das redes sociais. Para aqueles que não sabiam usar as redes, uma força-tarefa ajudou a ensinar. Cotinhas foram realizadas para conseguir um smartphone para as pessoas que não tinham e disponibilizar a internet. Realmente, a união faz a força. Mesmo com todas as ações, os mais jovens se dividiram para fazer ligações diárias para os que não têm acesso a essa tecnologia. A palavra de Deus chega para essas pessoas com alívio e esperança para um mundo melhor. Todos os dias, os fiéis têm uma programação. Todas as segundas, quartas e sextas é realizado o estudo da Bíblia. As quintas são dedicadas à música. Toda semana, um parceiro do Instituto Solidário é convidado para participar da live. Ao sábado, é a vez das crianças terem seu momento com um culto dedicado a elas. E no domingo, toda a família se reúne para celebrar a palavra e para participar do culto. Desde março, mais de 5.000 cestas básicas foram distribuídas. Ao todo, mais de 1.550 famílias recebem cesta básica, kit de higiene e outros donativos. São atendidas famílias do Coqueiral, Foco e duas cidades do Agreste, Cupira e Panela. Além da distribuição de alimentos, uma equipe de voluntários se divide para fazer a atualização do banco de dados das famílias atendidas, informando o dia e horário
para a retirada das doações. Outra equipe fica responsável pelas redes sociais e toda a divulgação da comunidade, por faixas, panfletos e bicicletas de som, solidário alerta as pessoas a seguir as orientações para combater o coronavírus. Como o Instituto havia se preparado 3 meses realizando essas ações, agora eles contaram mais uma vez com a ajuda da população. A partir de agora, uma vaquinha virtual será realizada para essas famílias que continuem recebendo suas cestas básicas. Então, a gente viu aí que o Instituto Solidário não ficou, assim como a igreja, ela não ficou de braços cruzados, esperando que esse momento passasse por si só. Não, cada um de nós temos que inovar, temos que reinventar e temos que tomar atitude para que a gente minimize, assim como o pastor falou no início, os problemas que cada um tem. Eu costumo dizer, pastor Marcos, que essa pandemia, ela afetou muita gente e ela colocou muita gente igual na necessidade. Muitas pessoas que não tinham o hábito de precisar de ajuda solidária tiveram que se adaptar a receber essa ajuda solidária. Então, e às vezes isso incomoda as pessoas, né? Porque elas nunca precisaram e agora eu estou precisando. Mas não é demérito nenhum, não é problema nenhum a gente se unir e enfrentar o desafio de mãos dadas. Então, eu queria escutar do senhor, pastor, como é que a igreja está se reinventando nesse período tão cruel na vida das pessoas? Pois é, né? Realmente todos nós precisamos nos reinventar. E quando essa pandemia foi chegando aqui no Brasil, nós não tínhamos noção que esse isolamento social duraria tanto tempo. Na verdade, a gente também não tinha noção dos efeitos disso em aspectos tão importantes da vida como a economia, né, que foi fortemente atacada. E no nosso caso aqui, que a Igreja Batista em Coqueiral, e aí eu falo mais para quem está nos ouvindo, porque o senhor conhece perfeitamente a nossa realidade aqui, ela fica... Coqueiral é o último bairro da cidade do Recife, aqui nesta zona oeste da cidade, e o primeiro de Jaboatão é Cavaleiro. Cavaleiro tem a maior feira aberta da região metropolitana do Recife. Grande parte deste povo daqui vive da feira, inclusive de negócios informais da feira. Quando tudo isso é fechado, toda uma população enorme, né, de Coqueiral e adjacências, incluindo Cavaleiro, incluindo bairros do Recife como Totó e esses bairros perto de Coqueiral, sofrem imediatamente, porque a população mais pobre daqui, e que depende dessa feira, é a população que sai de manhã para ganhar o dinheiro do almoço e sai à tarde para ganhar o dinheiro da janta, do jantar. Tem muita gente assim. Então a igreja rapidamente percebeu que tinha um grande problema pela frente, agravado por causa das condições sociais e também geográficas aqui do nosso entorno. O que é que a gente fez? A gente criou em cerca de uma semana um planejamento estratégico de exceção, foi isso que a gente chamou, planejamento estratégico de exceção, que ele envolve o cuidado desde a assistência religiosa propriamente dita ao seu povo, até a assistência social, já que a Igreja Batista em Coqueiral, através do Instituto Solidário, nos seus 18 projetos sociais, atende milhares e milhares de pessoas. O que é que a gente fez então? Rearrumou a casa. Do ponto de vista da assistência religiosa, isso que Lilith escreveu tão bem, né, pedindo para o povo se acostumar com um novo jeito de relações sociais, virtuais, e aí jovens ensinando terceira idade, e a igreja chegou a fazer cotinha para comprar celular para quem não tinha celular, que acesse internet e coisas desse tipo. Criamos também, tanto com pessoas de dentro quanto de fora, um grupo de psicólogos voluntários para atender as primeiras necessidades que a gente sabia que viriam, de tensão, de medo, e isso afetaria as pessoas. Então um grupo bom foi dando esse suporte.
e uma série de outras coisas, estimulando reuniões virtuais e coisas desse tipo. E no âmbito social, para atender a população, a igreja, através do Instituto, rapidamente fez um cadastro de 1.550 famílias, que para nós não é difícil fazer esse cadastro, tendo em vista que nós estamos muito embrenhados, né, na comunidade, e cadastramos essas famílias, dentre as mais vulneráveis, conversamos com os nossos parceiros e dissemos para eles, nós vamos ter que fazer uma mudança, os projetos presenciais não vão poder acontecer, por exemplo, dos nossos projetos, mais para o público que também come aqui, crianças, adolescentes, mulheres. E agora a gente não ia poder fazer mais isso. Então a gente pediu autorização dos parceiros para transformar a verba destinada a isso em cestas básicas, kits de higiene, material publicitário. E a gente fez um trabalho não só do atendimento à família com a cesta básica, mas um trabalho também denso na comunidade, com bicicleta de som, com faixas, com distribuição de álcool gel. Distribuímos centenas e centenas de litros de álcool gel, máscaras, milhares, eu acho que hoje mais de 10 mil máscaras. Então, a gente foi se readaptando e essa série de ações está nos dando condição de atender a essas 1.550 famílias, graças a Deus, constantemente. Inclusive, hoje teve entregas, amanhã terá entregas. E, como eu falei, diminui um pouco a dor. Seja essa dor da fome, seja essa dor psicológica, seja essa dor de desinformação e coisas do tipo, né? A gente sabe que a gente está enfrentando, o senhor trabalha muito bem essas duas necessidades, que é a necessidade física e a necessidade espiritual, né? A gente sabe que é um momento onde a fé, ela tem, claro, ela sempre teve muita importância, mas hoje as pessoas têm que se agarrar muito mais, né, no seu lado espiritual para poder enfrentar os desafios. E às vezes ele precisa, principalmente no início da pandemia, as pessoas estavam tendo, sem ter como se alimentar também dessa palavra, se alimentar também daquela presença na igreja, que já estava acostumada a ir lá se reabastecer. E aí, de repente, a pessoa perdeu também isso. Como foi lidar no começo? E como foi esse processo de readaptação desse lado espiritual, né? De primeiro você cuidar desse lado, para depois cuidar do outro, cuidar dos dois juntos, né? Porque houve também uma carência muito grande e as pessoas ficaram sem chão, né? As pessoas ficaram sem chão porque ficaram sem esse amparo, às vezes do ouvido do pastor, que é muito importante, e eu não posso ter, né, esse carinho, essa palavra amiga, esse retorno, né, que isso conta muito, eu sei que isso conta muito no dia a dia das pessoas. E, de repente, elas se viram dentro de um problema, né, que é um problema social, né, sem a sua renda, sem a sua esperança, né, aquele dinheiro do governo que não resolve tudo, diminui, mas não resolve todos os problemas, e os problemas continuam, né? E aquelas pessoas que trabalham de dia para comer de tarde, trabalham de tarde para comer de noite, não tinha isso, e precisavam desse alento, e tudo ficou travado, principalmente nos primeiros 15 dias, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que é que ia enfrentar, o que é que a gente ia enfrentar pela frente. E isso deve ter sido muito angustiante para o senhor, né? Porque o senhor trabalha tão bem esses dois lados, de forma unida, mas com uma certa separação do tempo. E, de repente, teve que resolver esses dois problemas de uma vez só. Como foi isso? Como foi essa angústia do senhor e de todos aí da igreja? Realmente a palavra angústia é uma palavra bem aplicada, porque foi angustiante, né? Numa rotina normal, pessoa, imagina a igreja toda, mas a nossa igreja ela tem atividades diárias nos 3 turnos, mas eu sozinho atendo até 30 pessoas por dia, e essas pessoas me procuram com necessidades pastorais mesmo, né? Diversas, em todas as áreas da vida. E de repente
a gente não tem mais essa possibilidade, né? Então foi realmente muito amedrontador, muito angustiante. E o que é que a gente fez? A gente entendeu que não tinha como fazer nada que substituísse essa rotina, mas para atenuar essa rotina, a gente rapidamente começou algo aqui que é até incomum na Igreja Batista em Coqueiral, que é o serviço religioso diário. A gente tem os nossos cultos mesmo, eles funcionam praticamente aos domingos só. Mas tão logo começou o isolamento social, a gente começou lives diárias e comigo. E aí algumas pessoas disseram, principalmente pastores, amigos meus, rapaz, você não vai aguentar, como é que você vai fazer isso todo dia? Eu estou fazendo quinta e domingo, eu estou fazendo terça e domingo. E eu disse, mas eu preciso fazer todo dia. E todos os dias, hoje eu só estou aqui porque é um outro serviço, mas no YouTube da igreja, daqui a 5 minutos, já entra, hoje é louvor, né? Então é um momento mais de música, os músicos fazem isso. Então todos os dias nós estamos presentes à noite. Isso ajudou tanto que uma vez eu encontrei uma pessoa da igreja e disse, ô irmã, que coisa, eu estou morrendo de saudade da senhora. E ela disse, pastor, mas eu nem estou com saudade do senhor, que eu te vejo todo dia. Então isso para mim foi um alívio muito grande, né? Então funcionou. A própria comunidade, que não é frequentadora da igreja, passou também a participar disso. Paralelo a isso, nós criamos grupos de cuidado mútuo, que nós já tínhamos, eles se encontravam presencialmente, mas passaram a se encontrar virtualmente pelas plataformas de reuniões virtuais. O próprio serviço psicológico ajudou demais. E eu digo a todo mundo, graças a Deus que uma pandemia desse nível chega quando nós temos as facilidades de comunicação virtual que nós temos hoje. Imagina uma pandemia dessa há 20 anos. A gente ia sofrer muito mais porque a gente não estaria junto agora, né? A gente não poderia se relacionar virtualmente. Então, assim, não é um substituto, mas graças a Deus porque a gente tem essas possibilidades. E a igreja rapidamente buscou investir o máximo que ela podia para que diariamente ela prestasse serviços religiosos, serviços espirituais, vamos dizer assim, de assistência espiritual à comunidade. Então eu faço séries semanais com temas, por exemplo, por que sofro se estou fazendo a vontade de Deus? Então essa é uma pergunta que é existencial, né? Ora, o que é que eu estou fazendo de errado para pagar esse preço? Então, trouxe várias pregações sobre isso, várias pregações sobre esperança, fiz uma série toda sobre esperança, uma série toda sobre quarentenas na Bíblia, a quarentena de Jesus no deserto, a quarentena do povo de Israel no deserto, a quarentena de Elias, a quarentena, e fui mostrando que, apesar das dores constantes em qualquer quarentena, a quarentena tem começo, meio e fim, isso tudo vai passar, que é melhor estar vivendo dias difíceis na presença de Deus do que viver o melhor sossego da vida sem essa paz. Então isso realmente foi um tiro no alvo que a igreja fez e atenuou muito. E a quarentena, ela está mudando paradigmas, né? A quarentena, tirando o lado por que estamos fazendo a quarentena, que é a questão da saúde pública e do distanciamento, mas a quarentena ela mostrou uma vida que muitas pessoas não pensavam que não tinham. A quarentena fez as pessoas mudarem, muitas pessoas mudarem os valores, né? A quarentena começou a trazer a igreja doméstica, fazer com que as pessoas façam. Quantas pessoas hoje, né, começaram a estudar a Bíblia em casa, começaram a fazer suas reflexões espirituais, porque estavam dentro de casa e tinham tempo sobrando. Né? Verdade. E não tinha esse tempo para Deus no dia a dia. Exato. E aí, com esse tempo sobrando, encontraram que tem que termos esse tempo para Deus. Temos que ter esse tempo para a família, né? O dinheiro não é tudo, o trabalho não é tudo. E as pessoas diziam, eu não tenho tempo.
eu não tenho tempo, eu não posso porque eu não tenho tempo, né? E tiveram que se adaptar com o tempo de sobra. Exatamente. Então, né, eu digo que nós não sairemos desse processo todo iguais de como entramos nele. Não. Com certeza mudaremos e sairemos maiores. Sairemos maiores, eu tenho certeza disso. Eu sempre prego sobre o valor da rotina. Eu gosto muito da rotina, vereador, porque em 2005 minha vida estava perfeitamente ajustada quando meu filho caçula teve um câncer mortal na cabeça. Eu passei com minha esposa e ele 200 dias dentro de hospital. Cirurgia, quimioterapia, ele tinha 1% de chances de sobrevivência sem sequelas e sobreviveu sem sequelas, graças a Deus. Hoje é casado, pai da minha neta mais velha, mas esse ano eu aprendi o valor da rotina. Quando eu via meus colegas saindo de casa, indo para o trabalho, e tantas vezes eu dormindo 2, 3 horas à noite para ir de novo para o hospital, porque eu tinha que vir, Erivaneide, a gente tinha que vir em casa para dar uma assistência ao caçula. Eu dizia, meu Deus, como era boa a rotina. E eu sempre dizia isso, gente, valorize a rotina é boa, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa casa, valorize. E aí a quarentena nos faz abruptamente perder essa rotina e ter que se adaptar a outra. Então, ela joga luz nas coisas que a gente julgava simples, mas que na verdade são fundamentais para a vida, né? Exato. E às vezes a gente nem enxergava. Estava ali, Não enxerga. né? Não Estava do enxerga. nosso lado e não enxergava. Eu acho que os valores mudaram. Todos os valores mudaram. Né? E quem for inteligente aproveita para aprender. Não, aproveita para né? aprender. A gente sabe a importância do abraço, a gente sabe a importância do carinho, né? A gente sabe a importância de estar junto, mas só se tem o valor daquilo que a gente tanto preza quando você deixa de ter. Exato. Então, hoje, muita gente está dando um valor completamente diferente de um abraço do que antes da pandemia. Né? Um simples abraço. Né? Um simples Nunca abraço. mais, pelo menos na nossa geração, um abraço vai ser visto como uma coisa qualquer. Nunca mais. Exato. Né? E o que é que o senhor, como é que o senhor enxerga o dia a dia das pessoas ainda que resistem e achar que a pandemia é um problema de classe social, que a gente não deve ter os cuidados, que não deve lavar as mãos. Eu acho que esse processo todo mudou até a forma das pessoas, da higienização das pessoas, né? De todos os níveis, de todos os padrões. Né? Aquele cuidado, aquele zelo. O cuidado, eu estava comentando hoje com minha esposa, a gente nunca trocou de tanto de toalha. Né? Nunca a gente usou tanta toalha. Mas o correto é agora, é assim, não é o antes não. O antes é que estava errado. Né? Então, como é que você enxerga essa adaptação das pessoas a essa nova forma de viver e de lidar com a pandemia e de lidar com pós-pandemia? Porque a gente já passou um bom tempo com máscara, a gente mudou a nossa cultura da higienização. A gente sofreu também com isso, porque, eu digo a gente, todos nós, porque muita gente nega a pandemia e nega os efeitos da pandemia até o infeliz momento de sentir na própria pele. Até o infeliz momento de ou adoecer, ou ter alguém que ama adoecido, e por aí vai. Esses dias, a gente está lutando aqui na igreja com pessoas da igreja hospitalizadas, em UTI, e algumas igrejas, inclusive, estão voltando os seus cultos, e Coqueiral não voltou, e nós deveremos ser uma das últimas igrejas a voltar, porque eu tenho dito, eu não quero que uma pessoa morra, porque a gente não pôde esperar mais um mês, porque a gente não pôde esperar mais 2 meses. Então a gente vai sobreviver, isso vai passar. Mas muita gente nega. E o triste é ver gente
Quando a pessoa é desinformada e quando a pessoa nega exatamente por desinformação, a gente ainda tem paciência. Mas, por exemplo, aquele grande jurista agora em Santos, que abordou de maneira tão discriminatória o guarda civil. Mas que coisa absurda, como é que um homem, num nível daquele, sai sem máscara e ainda se acha no direito de se achar que porque tem esse poder, porque está no topo de uma pirâmide social, seja econômica, seja intelectual, ele não só não usar, mas menosprezar. Então a gente foi vendo isso. Não... Ele deveria dar um exemplo, né? Lógico, eu posso falar dele, mas o principal exemplo que a gente teve foi do presidente da República, o próprio presidente da República negando isso o tempo todo. Mas isso é muito desconstrutivo, né? Isso é muito ruim. Enquanto a igreja de Coqueiral, por exemplo, está se esborrachando, botando bicicleta de som nas ruas, distribuindo detergente, sabão, álcool gel, à noite o sujeito assiste à televisão e vê as autoridades, ou não as, mas parte das autoridades, aqueles cujo exemplo vocês políticos, nós pastores, nós somos espelhos, as pessoas olham para nós e acreditam no que a gente diz. Então, a partir do momento que eu tenho essa missão, que é uma nobre missão divina, inclusive, né? E eu não dou o exemplo, eu só estou contribuindo para que mais pessoas adoeçam, mais pessoas morram. Então eu fico muito triste porque o Brasil ainda está nessa casa de mais de 1.000 mortos por dia, né? A nossa média na última semana está em 1.050. Daqui a pouco a gente chega a 100.000 mortos, que se a gente tivesse um pouco mais de zelo, de educação e de exemplos, a gente teria evitado milhares dessas mortes. Aí a gente pode dizer, mas é a doença, ela mata mesmo. Eu sei, mas ela precisa matar 100.000? Ela precisa matar 150.000? Não precisa. Se ela matar um a menos por causa de nossas medidas de cuidado, é um lucro. Já valeu a pena. Pois é, já valeu a pena. Pastor, assim, a gente sabe do compromisso que vocês têm. Eu não me canso de dizer que sou um grande admirador do trabalho do senhor como pastor e como um desenvolvedor e um fomentador do terceiro setor e do serviço social, não só nas igrejas, mas em todos os segmentos. Eu trabalho em todas as áreas. E eu queria que o senhor passasse aí, a gente está com um público interessante de pessoas nos assistindo. Como é que essas pessoas podem ajudar, né, a Igreja Batista de Coqueiral? Como é que as pessoas podem ajudar o Instituto Solidário? Como é que a gente pode se envolver mais para que a gente consiga minimizar esse problema na vida das pessoas? Você estava falando aí do fechamento do mercado de Cavaleiro, e hoje eu recebi 2 pessoas no escritório que são carregadores de feira. Eles transportam, fazem frete. Né? E não é só o barraqueiro que sofre. É toda uma cadeia que está por trás disso que sofre. Então, se a gente ver quantas pessoas sentem pelo fechamento de um mercado, é um número absurdo, né? É uma coisa que você não consegue imaginar. E não é só de Cavaleiro, da região metropolitana toda. Tem uma conhecida minha aqui da Ilha de Deus que trabalha lá em Cavaleiro. Então, a gente tem essa cadeia que precisa ser alimentada, né? A cadeia precisa ser alimentada e eles precisam se alimentar. O que é que podemos fazer? Como é que podemos contribuir? As pessoas que estão assistindo e as que virão assistir esse nosso bate-papo, como é que eles podem chegar junto da Igreja do Coqueiral e como é que podem chegar junto do Instituto Solidário para ajudar? Boa questão e obrigado por esse espaço. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa é se conscientizar da necessidade, né? A pandemia está aumentando ainda o fosso da desigualdade social no mundo. E numa região metropolitana como a nossa, numa cidade como Recife,
ou cidades como Recife, Jaboatão, as cidades daqui da região metropolitana, que já são aqui nós já estamos num dos contextos mais desiguais do mundo. É preciso que o assistente dessa live entenda que a questão não vai se resolver quando a vacina aparecer ou quando o isolamento social acabar, quando os mercados quando o comércio voltar a funcionar a pleno vapor, porque a gente vai ter uma queda na economia muito violenta e essa queda atinge de maneira muito frontal os mais pobres. E a Igreja Batista Coqueiral, o Instituto Solidário, está lidando exatamente com esse público dos mais pobres, né? Não diria dos mais pobres, dos mais empobrecidos da nossa comunidade. Então, a gente vai precisar muito, muito, muito de ajuda e principalmente agora. Por quê? Alguns parceiros se comprometeram conosco para doar por 3 meses. E aí doaram março, abril, maio e junho. E agora a gente está perdendo essas fontes tradicionais. Então, o que é que ocorre? O Instituto Solidário vai lançar uma vaquinha virtual. E aí eu peço que você que está nos vendo, entre no site institutosolidare.org.br. Lá você vai poder ajudar nessa vaquinha virtual ou então fazer qualquer doação. Eu digo qualquer doação. Uma mulher chegou para mim e perguntou se podia doar um pacote de cuscuz, de fubá. Eu disse, isso é ouro, não é só ouro porque é amarelo não, é ouro porque é ouro. Pois é, então qualquer doação, liga para nós, lá tem o telefone de contato, a gente vai pegar essa doação, roupas, comida, material de construção, o que a pessoa puder, eu tenho certeza absoluta que nós temos a demanda, mas assim, pelo site, a pessoa tem essa resposta bem clarinha, né? Como eu posso ajudar. Outra maneira nós temos um projeto muito especial com crianças aprovado no Conselho da Criança e do Adolescente do Recife, que fomenta a possibilidade do doador ter um desconto da verba doada no seu imposto de renda, ter uma dedução dessa verba doada no seu imposto de renda. Então, no site do Instituto explica tudo, este dinheiro vai direto para o fundo da criança e do adolescente e ela informa, lá tem todos os caminhos, informa que é para o projeto Meu Plano para o Amanhã, do Instituto Solidário. É outra forma interessante, você que contribui, você que paga imposto de renda é uma forma interessante. Mas o site diz tudo e a gente precisa muito e conta muito com a ajuda de todo mundo. Nós abrimos aqui os comentários, pastor, e muita gente aí nos parabenizando, Michele de Afogados, o pessoal aqui de Boa Viagem, muita gente dando os parabéns pelo belíssimo trabalho que o senhor vem realizando lá no Coqueiral, né? E aí a gente está colocando aí à disposição de quem quiser fazer alguma pergunta para o pastor Zé Marcos, para ele poder responder, e assim, e os comentários daqui é só de elogio, pastor, pela determinação que o senhor tem, né, de continuar olhando por essas pessoas mais necessitadas, abrindo, se antecipando dos problemas, abrindo a igreja na parte social com muita sabedoria, né, no tempo certo, da forma certa, né? E tem uma pergunta aqui de Elcio que faz o seguinte: com tanto trabalho, sobra tempo ainda para cuidar de vocês? Então, com tanto trabalho, pastor, sobra tempo para cuidar da família, para cuidar do senhor? Como é que é? Pois é, eu tô sendo muito presenteado, meu caro. Eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta. Elcio. Elcio, muito presenteado, Elcio, porque eu tenho só 45 anos, mas como eu sou sertanejo, no sertão a gente começa tudo muito rápido. Então eu tenho 28 anos com minha esposa e nossos filhos cresceram e nos deram 2 netas. Então isso está sendo muito bom, a quarentena. Eu viajava muito e a quarentena está me dando essa condição de ficar mais aqui. Inclusive a neta caçula está completando 7 meses. Então isso é um cuidado emocional muito interessante que eu tenho recebido de Deus.
Eu me cuido muito também, faço exercício físico, corro um dia e outro não, 10 quilômetros, que é justamente para arejar a cabeça. E agora há uma semana eu voltei a correr, graças a Deus, porque estou podendo voltar a correr. E tenho tido esse cuidado também de cuidar da minha saúde. Agora, Elcio, eu acredito que o principal benefício do cuidado está quando a gente cuida dos outros. Não tenha dúvida que parece que Deus dá uma olhada mais especial para a gente e cuida da gente demais. Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu dou muito graças a Deus, porque eu não sinto falta das demais coisas. Deus tem acrescentado. Eu sou pastor dessa igreja há 18 anos, completados no último sábado, e a sensação que eu tenho é que são 18 dias. Não me canso. Hoje mesmo eu estava orando e agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu não me canso. Obrigado porque eu não sinto a idade. E parece que esse negócio de que Deus cuida da gente, Ele cuida realmente e cuida nos detalhes mais bonitos. E dá para a gente, então, ser plenamente feliz. Graças a Deus. O pastor quase todo ano viaja para Caicó, né, terra da minha mãe, que são conterrâneos lá do Rio Grande do Norte, né, caicoense da Gema, né, Exato. E tá aí Gorete dando os parabéns ao senhor, Roberto Maris também dando os parabéns, Luiz Carlos. Grande amigo, Maris, grande amigo do coração. Né, a pergunta aqui de Malu: os cultos já voltaram de forma presencial, pastor? Não, Malu, a gente vai esperar mais um pouco. Nós criamos uma comissão aqui de membros da igreja que são da área de saúde e eles estão muito atentos aos números e a gente só quer voltar, mesmo quando a gente voltar, a gente já adquiriu aqueles aferidores de pressão à distância, a gente vai voltar com todo o cuidado, mas a gente quer tardar essa volta ao máximo para a gente ter o mínimo de risco. Falar em Caicó, Ayrton, eu estou tentando convencer minha esposa a me autorizar a ir a Caicó de bicicleta. Já estou nessa luta há mais de 5 anos. Na hora que ela autorizar, é verdade. Eu só não vou porque ela não deixa, mas na hora que ela deixar, eu vou. Me chame que eu vou de carro lhe seguindo, eu vou lhe acompanhando, tá certo? Muito bem, muito bem. Okay. Mas, pastor, estamos chegando aí já na finalização do nosso bate-papo, né? Eu quero lhe agradecer demais por uma conversa maravilhosa, né? Como sempre, uma conversa muito boa, muito descontraída. Eu sinto saudade daquelas tardes que a gente passa. Estou lhe devendo essa visita, certo? Feijão está esperando. Feijão está esperando. E aí, queria que o senhor se despedisse e deixasse aí um recado aí para todas as pessoas que estão nos escutando. Tá, eu quero agradecer também, é uma alegria. Esta conversa foi muito boa e muito elucidativa. Deus abençoe sua vida, Deus te use muito na sua função tão especial que é a função de político. A função de político é uma função sagrada. Seria muito bom que todos os políticos percebessem esse aspecto místico da sua função. É uma função sagrada porque tem como função cuidar do bem comum. Então, que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muita clareza em tudo que você precisar fazer. E a mensagem que eu deixo aqui para todo mundo é que esta não é a primeira quarentena, a primeira pandemia, a epidemia, nem será a última, e todas as outras passaram. Essa vai passar, a gente vai poder voltar a fazer o que a gente ama. Aproveitemos então para aprender lições importantes dela. Eu deixo um abraço para todo mundo, agradeço a todo mundo que carinhosamente fez comentários. Orem por nossa situação, orem também pelas igrejas e pela igreja de Coqueiral. Deixo um abraço aí para meu querido Maris e minha querida Lilith e toda a sua equipe também. E para sua família, vereador. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, pastor. Aqui as pessoas têm uma vastia aqui, está dizendo que quando o senhor for para Caicó de bicicleta, avise que vai um grupo aí junto com o senhor, viu?
Já Vamos tá, embora. já tá. Então, É muito só minha obrigado. esposa autorizar que eu saio. Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Continue o senhor sendo essa pessoa maravilhosa, né? Com essa missão que recebeu de Deus para cuidar principalmente daqueles mais necessitados, que essa é a nossa missão. Né? A nossa missão é muito parecida, né? É uma missão que muda a vida das pessoas. Então, eu sou feliz no que faço e tenho certeza que o senhor também é muito feliz no que faz. Então, Deus abençoe o senhor sempre, a sua família, a todos da sua igreja, da sua comunidade e até a nossa conversa presencial. Um abraço forte, um cheiro e fique com Deus. Tchau. Deus abençoe.